O nosso passeio de hoje inicia na Catedral de Pedra Nossa Senhora de Lourdes, um dos símbolos mais marcantes dessa região. Construída em estilo gótico, com pedras basálticas da própria região, ela começou a ser erguida em 1953 e se tornou referência da fé, identidade e arquitetura. Vista de cima, sua imponência salta aos olhos e revela como a história e a espiritualidade moldaram este lugar. Agora, de volta ao nível da rua, seguimos contornando a igreja. E ficou fácil adivinhar onde estamos, não é mesmo? Estamos em Canela, uma cidade onde a fé trazida pelos imigrantes ajudou a moldar não só os templos, mas também o ritmo do cotidiano. A partir daqui, seguimos em direção à avenida principal, dando início à nossa jornada rumo a Gramado, a Suíça brasileira, viajando pelas principais ruas e avenidas que desenham esse caminho entre duas cidades que praticamente se encontram, uma transição quase imperceptível. E seja bem-vindo a mais um passeio com a nossa companhia. Nós somos Denise e Brito e vamos juntos em mais um episódio da série Dirigindo o Rio Grande do Sul. Portanto, acomode-se e venha sentir o sul do Brasil através do nosso olhar. Para você que chega agora, nossos passeios não seguem roteiros comerciais. Somos guiados pela vontade de entender o que existe além do óbvio. Buscamos uma jornada mais humana, observando a geografia, as histórias, além das curiosidades e as surpresas que o caminho revela. E por falarmos em curiosidade, você sabia que Canela recebeu esse nome por causa de uma árvore de canela centenária que servia de ponto de encontro para os tropeiros? Com o tempo, essa essência rústica evoluiu e a cidade passou a ser chamada carinhosamente de Paixão Natural. Esse apelido não é por acaso. Ele traduz a alma de um lugar que, mesmo crescendo, manteve sua conexão profunda com a natureza bruta, as cascatas e o ar puro da serra. Já Gramado recebeu este nome porque nasceu como um campo de grama macia usada como ponto de descanso para viajantes e seus cavalos. Histórias como essas mostram que, seja pelo acolhimento da terra ou pela força da natureza, a essência dessa região sempre esteve ligada ao bem receber. Fizemos uma breve parada para abastecimento e agora seguimos viagem. Normalmente deixamos tudo organizado no dia anterior às gravações, mas confesso que ontem o cansaço falou mais alto e esse detalhe acabou ficando para hoje. Nada que atrapalhe a nossa jornada, não é mesmo? E seguimos em frente. Estamos saindo de Canela em direção a Gramado pelo eixo da Avenida das Hortênsias. O trajeto que se desenha agora vai além de um simples deslocamento. Trata-se de um fenômeno de conurbação em que o crescimento urbano faz com que as duas cidades se encontrem, criando uma verdadeira simbiose geográfica. São apenas 7 quilômetros, mais um trecho onde as cidades praticamente se fundem.
Aqui à direita está o acesso a alguns ícones da região, entre eles o Parque do Caracol, com sua famosa cascata de 131 metros de altura, além do Caminho das Graças, uma via carregada de histórias e de muita fé dos imigrantes que aqui se instalaram. Estamos viajando pela região das Hortênsias, um nome que vai além da poesia e identifica oficialmente o conjunto de cidades de colonização alemã e italiana que moldam essa parte da Serra Gaúcha. É dentro deste contexto regional que seguimos agora por um dos principais eixos de ligação entre Canela e Gramado. Ainda em território canalense, a via preserva características locais, mas já antecipa a dinâmica urbana que marca a transição entre as duas cidades. Ao longo do tempo, esse eixo viário deixou de ser apenas um caminho de passagem e passou a concentrar algumas opções de lazer e entretenimento. Cinemas, museus e atrações contemporâneas passaram a integrar a paisagem, e é nesse cenário que surgem, vistos de cima, a Roda Gigante e o Space Adventure, marcos dessa nova fase turística da região. Ao longo desse trajeto, a identidade da região também se revela nos sabores. Chocolates artesanais e cafés coloniais surgem pelo caminho como verdadeiros convites a uma pausa, reforçando a vocação gastronômica que ajuda a definir a experiência de quem visita a serra. Aqui neste ponto eu vou reduzir um pouco a velocidade para você reparar que aqui no canteiro central está o Monumento da Integração. A escultura, formada por duas figuras humanas estilizadas em concreto, de mãos dadas e segurando uma hortênsia, simboliza a união, a amizade e a identidade compartilhada entre essas duas cidades da Serra. A partir deste ponto, estamos oficialmente na Avenida das Hortênsias, já em Gramado, a Suíça brasileira. Atenção, radar fixo, velocidade 50. O nome Região das Hortênsias surgiu na década de 1950, inspirado pela abundância dessas flores que se adaptaram ao solo ácido e ao clima frio, tornando-se símbolo de acolhimento aos visitantes. Essa região é formada oficialmente por 5 cidades, cada uma com uma identidade própria. Enquanto Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Picada Café preservam esse caráter de vale e serra, São Francisco de Paula marca a transição para um outro cenário. É em São Chico, vizinha de Canela, que a serra começa a se despedir e dar lugar aos campos de cima da serra. O relevo muda, a vegetação se transforma e a paisagem se abre para um novo horizonte. Embora integre oficialmente a região das Hortênsias, São Chico se diferencia das demais, com uma atmosfera muito mais próxima de Cambará do Sul do que de Gramado. Essa diversidade ajuda a explicar por que o Rio Grande do Sul é tão fascinante. Entre dezembro e fevereiro, as hortênsias dominam a paisagem, encantando quem passa por aqui, seja a trabalho ou a lazer.
Atenção, radar fixo, velocidade 50. Tanto Gramado quanto Canela se emanciparam de Taquara. Canela foi a primeira, em 1944, impulsionada pelo ciclo da madeira e pela ferrovia. Já Gramado seguiu o mesmo caminho 10 anos depois, em 1954. Enquanto Canela crescia com a força da indústria e da extração, Gramado sempre teve essa vocação para o veraneio. Desde a década de 1920, famílias já subiam a serra fugindo do calor da capital. Hoje, Canela tem cerca de 48 mil canelenses, enquanto Gramado conta com aproximadamente 40 mil gramadenses, considerando dados do censo de 2022. Esses números mostram que, apesar de serem cidades pequenas em população fixa, a dinâmica urbana é intensa e marcada pelo turismo que multiplica esse contingente em alta temporada. Por aqui, a geografia nos presenteia com um espetáculo. Estamos passando pelo Belvedere, onde se descortina o Vale do Quilombo. Essas imagens aéreas mostram a imponência da Serra Geral. O vale define o clima e a própria ocupação da cidade, que se debruça sobre essas encostas. É o privilégio de ter um centro cosmopolita a poucos metros de uma natureza preservada. Um aspecto curioso de Gramado e Canela é que, diferentemente de muitas cidades brasileiras, elas praticamente não utilizam semáforos ou sinaleiras, como costumamos chamar aqui no Sul. A organização do trânsito se baseia em rotatórias, sinalização clara e, sobretudo, no respeito às regras de circulação. Mesmo em períodos de alta temporada, quando as cidades ficam cheias de visitantes, o fluxo segue de forma ordenada, revelando como o planejamento urbano e o comportamento coletivo fazem a diferença na convivência diária. Entramos agora na Avenida Borges de Medeiros, uma das vias mais emblemáticas de Gramado. O nome homenageia Antônio Augusto Borges de Medeiros, que governou o Rio Grande do Sul por 25 anos, reforçando o peso histórico associado a este eixo central da cidade. Aqui, a arquitetura e o cuidado urbano chamam a atenção. A ausência de fiação aérea de iluminação pública preserva um visual limpo e organizado, criando um cenário agradável que remete às grandes avenidas europeias. Esse cuidado com o espaço urbano ajuda a explicar por que, especialmente durante o Natal Luz, a avenida se transforma em palco de um dos maiores eventos natalinos do Brasil, quando luzes, cores e música tomam conta do ambiente e atraem milhares de visitantes. À esquerda do vídeo está o Palácio dos Festivais.
Aqui acontece o Festival de Cinema de Gramado, que coloca a cidade no mapa cultural do Brasil. Exatamente em frente está a Rua Coberta, que foi inaugurada em 1973, a princípio para proteger os visitantes da chuva e do frio, e acabou se tornando ponto estratégico de eventos e palcos para shows. E vamos seguindo por esta via encantadora e observando todos os seus detalhes. À nossa direita, antes mesmo de chegarmos à praça, esse trecho concentra alguns dos símbolos mais conhecidos de Gramado. Em frente ao Palácio dos Festivais, a Calçada da Fama presta homenagem ao cinema brasileiro, enquanto logo adiante o tradicional relógio e termômetro marca o ritmo da cidade ao longo das estações. Já na praça se impõe a Igreja Matriz São Pedro. Inaugurada em 1942 e construída em pedra basáltica, ela apresenta uma arquitetura de inspiração gótica com fortes influências europeias, consolidando-se como um dos marcos mais simbólicos de Gramado, onde fé, história e identidade se encontram no coração da cidade.
finalizamos nosso passeio pela Avenida Borges de Medeiros. Deixe aqui o seu comentário. Bem próximo daqui, a Rua Torta nos encanta com seu desenho inspirado em São Francisco, na Califórnia. Logo à nossa frente está a Rótula das Bandeiras, que nos recebe com as flâmulas de todos os estados brasileiros e a estátua do Kikito, o símbolo máximo do Festival Brasileiro de Cinema. À nossa direita está o Lago Joaquina Rita Bir, um dos cartões postais de Gramado e um exemplo impressionante de obra feita com o esforço humano. Esse lago artificial, com cerca de 17 mil metros quadrados, foi escavado manualmente com pás, picaretas e muita dedicação, na época em que grandes máquinas ainda não eram comuns. Seu nome é uma homenagem a Joaquina Rita Bir, uma mulher visionária que, em 1872, comprou uma vasta área da serra, acreditando no potencial dessas terras. Uma decisão que antecipou o desenvolvimento da cidade. Mais tarde, a área passou pelas mãos de Leopoldo Rosenfeld, uma importante figura no urbanismo de Gramado que consolidou o lago e doou parte dessa área à cidade, incluindo o espaço que hoje é público. As araucárias centenárias ao redor e a pequena ilha no centro faz deste local um ponto perfeito para caminhar, contemplar e sentir o ritmo da cidade, sempre com o reflexo da natureza como fundo. Algumas placas nessa região da cidade indicam o acesso ao Lago Negro aqui próximo. É um espaço espetacular, cercado por pinheiros e hortênsias. São lugares como este que nos mostram através dessas imagens como a serra equilibra turismo urbano e contato direto com a natureza.
Ao longo deste percurso, partimos de Canela, seguimos pela Avenida das Hortênsias e percebemos como duas cidades distintas acabam se encontrando no espaço, na história e no cotidiano. Agora, ao deixarmos o centro de Gramado e atravessarmos o pórtico, construído em 1973 em estilo bávaro, encerramos este trecho da viagem com a sensação clara de que aqui, mais do que um destino, existe um caminho carregado de significados. Entre fé, natureza, arquitetura e turismo, a paisagem vai se revelando em equilíbrio, mostrando como o urbano e o natural convivem de forma harmônica na serra. Ao seguirmos rumo a Nova Petrópolis pela RS 235, um trecho que integra a famosa Rota Romântica, entre plátanos e marcas da colonização alemã e italiana, fica fácil entender por que a região das Hortênsias se tornou uma das maiores referências turísticas do Rio Grande do Sul. Esperamos que você tenha aproveitado essa carona. Fica o convite para seguir viajando conosco pelo belo e encantador sul do Brasil através do nosso olhar. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e que a vida siga te conduzindo por caminhos gentis. Até a próxima viagem!